Boa noite a todos. Eu decidi não usar o PowerPoint porque talvez alguns estejam como eu, não estava conseguindo enxergar ali na tecnologia, então eu decidi não usar o PowerPoint, apenas falar resumidamente daquilo que preparei. Nós vivemos numa época, eu particularmente creio que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, pelos sinais que têm se mostrado em todos os aspectos, na ecologia, no mundo em geral, na sociedade, especificamente no âmbito moral, a confusão doutrinária que permeia as igrejas cristãs e também a liderança religiosa dessas igrejas. As pessoas não têm esperança quanto ao futuro. A gente vai em universidades que se dizem universidades religiosas e você encontra ali muitas pessoas que não creem em Deus. Outro dia eu fui cortar o cabelo no barbeiro da Andrews e conversando com ele, o barbeiro da Andrews é uma pessoa interessante. Ele é formado em teologia, tem mestrado em teologia, trabalhou como pastor e no primeiro ano ele disse que enterrou 48 pessoas morreram no seu distrito. E ele disse que abandonou o ministério, falou, não quero, isso para mim é muito depressivo. O fato é que o barbeiro entende de teologia. Nós começamos a conversar e ele falou que estava assustado pelo número de pessoas que não criam em Deus no campus da Andrews. Então isso não está longe do nosso meio. Não estou falando de uma realidade longe de nós. As pessoas estão divididas com relação à verdade. Muitos dos que se consideram religiosos, quando nós tocamos no assunto santificação, muitos confundem a santificação com a questão do perfeccionismo. Ou quando se fala do assunto em meio a muitos, mesmo no adventismo, alguns adjetivos são aplicados como, por exemplo, legalista, perfeccionista, etc. Então a realidade não está longe de nós. As vozes são contradizentes com relação à santificação. No entanto, Ellen White apresenta muito em seus escritos o assunto da santificação. Ela aborda em vários aspectos. E eu me propus a falar aqui, um resumo daquilo que eu preparei, sobre como Ellen White lida com o tema da santificação e a relação que ela faz da santificação com a guarda do sábado. É o sábado algo completamente desconexo da santificação ou da realidade? A Bíblia apresenta em vários textos, Êxodo 31, versículo 13, por exemplo, Deus diz que o sábado é um sinal entre ele e o homem a quem ele chama, um sinal de santificação. Ele, como Senhor, é aquele que santifica. E ele coloca o sábado como sinal deste processo de santificação. Hebreus 12, versículo 14, Paulo ali, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente, muitos não consideram, inclusive alguns adventistas já não consideram Paulo como autor do livro de Hebreus. Ellen White diz que é, e eu creio na profetisa do Senhor. Então, para mim, é Paulo. Ele aconselha que nós devemos seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um tema extremamente importante. Em Signs of the Times, em março 31, 1898, Ellen White escreveu o seguinte: a santificação é reivindicada por professos cristãos que rejeitam o santo dia de repouso de Deus em troca de um sábado espúrio. Mas Deus declara que a santificação que procede dele é outorgada unicamente aos que honram e observam seus mandamentos. A santificação reivindicada pelos que continuam em transgressão é uma santificação espúria. O mundo religioso é enganado pelo inimigo de Deus e do homem. O contexto aqui em que ela fala dos mandamentos, é um contexto com relação ao sábado. Essa é uma afirmação muito forte, dizer que não há santificação sem o sábado.
Para White, se as pessoas não guardam o sábado, eles têm não só a santificação, mas eles têm uma santificação espúria. Ela afirma também que se a pessoa sai do mundo religioso onde vive e aceita o sábado da criação, que abençoa e santifica, isso é uma prova da verdadeira conversão. Nós somos marcados com a marca do governo de Deus quando aceitamos o sábado para santificá-lo ao Senhor. Nós somos santificados alma, corpo e espírito. Isto está em Signs of the Times, novembro 22, 1899. O que está claro aqui nessas declarações é que não pode haver a santificação ao mesmo tempo em que há uma rejeição aberta daquilo que Deus determina ser o selo do seu governo. A maneira como o sábado deve ser guardado hoje em relação com a santificação parece ser algo não muito relevante no meio de muitos. Eu trouxe apenas um exemplo para vocês. Este livro aqui foi lançado em 92, próximo ali a La Sierra, na Califórnia. Steve Daly, ele é doutor em psicologia, mas escreve sobre teologia. E aqui ele tem algumas asseverações interessantes, até difíceis. Por que me chamou a atenção esse aspecto? Eu estava numa aula semestre passado na Andrews sobre sábado, e vários alunos começaram a discutir a questão de pintar casas, recolher folhas que no outono caem em grande quantidade nos Estados Unidos, ajudar as pessoas de forma física, pintar meio fio, varrer as ruas no dia de sábado, como uma ação social. E me chamou a atenção e eu busquei quem foi o indivíduo que havia começado com essa, a meu ver, uma ideia infeliz. E descobri que foi esse indivíduo, Steve Daly. Ao analisar sobre o sábado, ele diz, na página 20, que nenhuma igreja adventista tem fórum para instruir as pessoas o que elas devem comer, vestir, beber, ou a forma que elas devem se conduzir no sábado. Se a igreja de Deus é estabelecida para não somente manter a congregação dos crentes, mas também repreender às vezes, se ela não tem o fórum, quem é que tem esse poder? Daí, lendo o livro, ele fala sobre masturbação, por exemplo. Ele diz que Ellen White escreveu sobre masturbação porque na época dela não havia tanta informação científica e que ela estava errada no seu procedimento ao escrever sobre masturbação. Em realidade, eu descobri que esse livro se prestava a minar não somente a autoridade bíblica, mas também a autoridade profética dos escritos de Ellen White. Por que eu digo a Bíblia? Porque ele diz que nós, os adventistas, afirmamos que a Bíblia não é contraditória em aspectos teológicos, mas apenas em algumas questões pequenas. E ele diz que não, que a Bíblia é cheia de contradições teológicas e que nós temos que reconhecer e amargar esta realidade. Então, colocar em xeque a autoridade bíblica e de Ellen White traz a descredibilidade do livro. Então eu entendi porque a metade da sala estava futuros pastores estudando teologia, crendo que o sábado era um dia comum para você fazer aquilo que quisesse. Mas Ellen White diz o seguinte: Deus deu ao homem 6 dias com os quais trabalhar. Exige que seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias destinados para isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Se o trabalho desnecessário para com pessoas enfermas deve ser desencorajado e não feito no dia de sábado, nós não temos que sair fazendo obras sociais no dia de sábado, não é para isso o dia de sábado. Então nós encontramos um confronto entre alguém influente no meio do adventismo e a profetisa do Senhor. Então esta é apenas uma questão das quais nós muitas vezes nos deparamos em meio ao adventismo. E por isso eu mencionei que não está longe das nossas fileiras. Se você for para o site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Conferência Geral, você vai encontrar na página ali sobre o sábado
Muitas informações conflitantes com o livro de Daly. Agora, o interessante é que este livro ele é recomendado por algumas pessoas, inclusive pessoas da divisão norte-americana, pessoas do seminário da Andrews, Desmond Ford. Aquele diz que um dos maiores erros da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi ter banido um dos maiores de seus pregadores, Desmond Ford, que trouxe um tremendo problema teológico para a igreja na década de 80. Irmãos, se há 20 anos atrás, 2 décadas, isso daqui foi feito e recomendado, vocês acreditam que hoje nós estamos diferentes? Nós seríamos até tão simplórios em pensar que a Igreja de Deus não seria atacada concernente à revelação e autoridade profética. Nós temos que estar preparados. Como? Crendo nos profetas que Deus estabeleceu para estarmos seguros e enfrentarmos os ventos contrários de doutrinas erradas. Com certeza existe uma tremenda contradição aí. O que é a santificação de acordo com Ellen White? Tem vários aspectos, nós vamos explorar alguns rapidamente. A Bíblia apresenta a santificação dentro do conceito de separação para um fim e um propósito específico. Deus é que tem autoridade para separar. Ellen White tem o mesmo conceito. Se nós vamos para Êxodo 19:6, por exemplo, ali diz que o povo de Israel seria sacerdócio santo. Santo ao Senhor, nação santa. No verso 10 e 14, o povo, especificamente, cada componente da congregação de Israel, deveria ser separado como santo ao Senhor. No verso 23, o Monte Sinai é separado como santo, para um propósito específico. E se você for para o Gênesis, capítulo 2, dos versos 1 a 3, você encontra ali esta separação do sábado com o dia santo. E a autoridade divina que está no sábado, ela está relacionada ao poder de Deus de doar vida e criar do nada aquilo que Ele ache por bem criar. Deus transmite a sua bênção devido à sua autoridade como Criador, e Ele chama os seres humanos a aceitarem essa autoridade, e ao aceitarem e guardarem o sábado, eles reconhecem que Deus é o único doador e que é o autor da vida. Escrevendo uma carta em 1903, agosto 28, para Alonzo Jones, Ellen White diz o seguinte: a alma precisa ser limpa, o amor da verdade santifica a alma. A santificação não é uma obra de um momento, é o resultado de render o coração a Cristo, uma aceitação das condições da salvação, um processo que Deus vai levar adiante a cada dia de forma constante, progressiva, que nunca termina, mas sempre misturando, olha que expressão linda, coração com coração, alma com alma, um processo de refinação acontecendo dia após dia na própria maneira de Deus, em fazer a sua vontade, até que todos os verdadeiros crentes sejam completos em Cristo. O coração de Cristo se misturando com o coração do pecador. Deus inicia o processo, de acordo com Ellen White. Esta justiça, de acordo com ela escreveu em Review and Herald, junho 4, 1895, que esta justiça interior, que é comunicada pelo Espírito Santo, ela se revela de forma exterior. E ela vai moldando a vida da pessoa para que ela possa amadurecer em Cristo Jesus. Para White, santificação é o processo através do qual o Espírito Santo nos torna mais semelhantes a Cristo, em tudo o que fazemos, pensamos e desejamos. Note que ela diz, através do Espírito Santo, a santificação da verdade da palavra de Deus torna em nós uma realidade para parecermos com Cristo. Cristo trabalha em nós, a sua justiça está sobre nós. Sem isso, nenhuma alma terá direito ao céu. Nenhuma alma terá direito ao céu. Quando a influência do Espírito Santo começa em nós? Ela diz no manuscrito 31, 1890, quando através da influência do Espírito Santo a verdade é recebida na mente e no coração, terá sobre o caráter um efeito transformador e santificador. Comentando a exortação de Paulo sobre
os irmãos deverem, pelas misericórdias de Deus, apresentar o corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o culto racional, Ellen White escreve: podem os homens, portanto, tornar impuro o seu corpo por pecaminosas condescendências? Ela diz sim. Não santificados estão inaptos para ser adoradores espirituais e não são dignos do céu. Se o homem abraçar a luz, porém, que a misericórdia de Deus estende para com ele, e respeitar as leis de Deus pelo poder do seu Espírito, estarão sendo habilitados para a entrada nos portais celestiais. Ela afirma que a justiça pela qual nós somos justificados é imputada a nosso crédito no tribunal celestial, e a justiça que nos santifica é comunicada por seu Espírito enquanto o indivíduo está aqui, antes de passar pela glorificação. E ela afirma que a primeira, que é a justiça imputada, é o nosso título para o céu, é o que garante a entrada. E o segundo, ela diz, a que nos santifica, que é comunicada por seu Espírito, é a que nos adapta para vivermos neste ambiente celestial. Ao comentar Mateus capítulo 22, versos 11 a 14, quando o rei chama para a inspeção aqueles que são convidados para a festa, o rei vê alguém ali sem as vestes nupciais. E ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem as vestes? A veste nupcial, de acordo com Ellen White, representa o caráter que devem possuir todos os que serão convidados para o casamento e estarão dignos por causa da vestimenta. Agora olha que interessante, ela continua: quando o rei entrou para ver seus convidados, o verdadeiro caráter foi revelado, de todos. Para cada convidado da festa havia sido provida uma vestimenta nupcial, e esta vestimenta foi um presente gratuito do rei. Ela continua dizendo que pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dada à igreja de Deus que se vestisse de linho puro e fino e resplandecente. E daí ela cita Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E então ela mostra Efésios 5, 27. E ela diz então que o linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado, olha o que ela diz agora, é pela fé comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. Parábolas de Jesus, página 166. Aqui está claro que ela não está se referindo à justiça imputada, que nos justifica, mas à justiça comunicada por seu Espírito que nos santifica. Logo, irmãos, ela não está falando que o nosso direito de entrar no céu é isolado pela justiça imputada, como alguns creem hoje no mundo cristão, a justiça forense, uma declaração divina, independente daquilo que se segue como santificação. Mas Ellen White, ela apenas separa justificação e santificação para fins didáticos, mas para fins práticos e teológicos, ela jamais separa justificação e santificação. Ela diz: o linho fino é a justiça dos santos, pela fé é comunicada. Só que na citação anterior, no Christ Object Lessons, ela diz que a justiça imputada é o nosso título para o céu, é a que nos justifica, e a comunicada é a que nos santifica. Mas na parábola de Mateus 22, ela diz que aquilo que dá direito de entrar no céu é a santificação, porque ali é representado pelas vestes nupcial ou nupciais, pela justiça que é comunicada por seu Santo Espírito. Ao perguntar o rei, não é? É uma função ali, essa pergunta assume uma função retórica, expressando uma impossibilidade, porque ninguém vai entrar no céu sem as vestes nupciais. Jesus estava querendo ressaltar uma impossibilidade. E essa impossibilidade também é colocada por Ellen White. Ninguém sequer poderá ver a Deus se não estiver santificado quando Ele voltar. A diferença é que a prática que nós precisamos dessa justiça, irmãos, muitas vezes nós não queremos assumir aquilo que precisamos para poder receber essa justiça.
Muitas vezes nós queremos uma religião sem compromisso. Nós queremos o título de justificação, mas nós queremos, muitas vezes, continuar com os velhos hábitos ou mesmo na transgressão aberta do sábado do Senhor. Como que esse paralelo se dá? Aqui, basicamente, é um paralelo de dois santuários. A justiça imputada acontece no santuário celestial, onde Cristo ministra sua própria justiça em favor do pecador, e ao receber esta declaração, ao ter o nome escrito no livro dos céus, o Espírito Santo é concedido para que a mesma justiça de Cristo, de acordo com Ellen White, passe a ser comunicada ao indivíduo, habilitando esse indivíduo a ter vitórias para a graça do Senhor, para estar enquadrado em Apocalipse 19. Aqueles que vencerem, esses terão direito de participar da árvore da vida. A justiça imputada é importante, é essencial, tanto quanto na mentalidade de Ellen White é a justiça comunicada. Paulo usa essa expressão do corpo em 1 Coríntios 6, 19, 3, 16, assim como João, no capítulo 14, 16 a 17, usa a mesma expressão. Nós somos templos do Espírito. Ali no templo celestial, Jesus ministra sua justiça imputada. Nesse templo terrestre, o Espírito Santo ministra a justiça comunicada de Jesus Cristo. O Eden afirma que para Ellen White, justificação e santificação precisam ser diferenciadas, mas jamais separadas na mentalidade de Ellen White. Isso está na enciclopédia de Ellen White, que foi lançada em 2005, na página 1021. Para ele, de acordo com Ellen White, na ideia dela, a obra da transformação da impiedade para a santidade tem que ser contínua e não pode ser separada da justificação ou da santificação. Dia a dia, de acordo com ela, Deus opera para a santificação do homem. Mas observe que esse trabalho não acontece sozinho. Esse trabalho, em realidade, é feito com o consentimento do ser humano. A nossa vontade não é quebrada. Deus não nos concede sem a nossa autorização, e por isso Ellen White usa o termo cooperação do agente humano com o agente divino. Assim, Deus salva seres humanos que não têm condição de serem salvos por si mesmos, sem quebrar a sua vontade e sem destruir um princípio básico de seu governo, que é a liberdade das suas criaturas. Para Ellen White, nenhum arrependimento é genuíno se ele não operar uma reforma e santificação. A justiça de Cristo, diz ela, não é um manto para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Ellen White afirma que santidade é a total integridade para com Deus, é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu, habilitando o indivíduo para a morada que Deus tem preparado para eles. Santificação, em Ellen White, é um estado de santidade interna e externamente, muito embora ela reconheça que isso não é ausência de pecado, mas sempre que o indivíduo tiver conhecimento de pecados, ele deve confessar e abandonar os pecados, porque Deus proveu no seu governo e na sua salvação, pela ministração de Cristo e pela ministração do Espírito Santo, tudo que o ser humano precisa para cumprir na sua vida e na vida de outros a missão de salvar as pessoas. Ela diz que Cristo nunca pode colocar o seu manto de justiça sobre um pecador para esconder a sua deformidade. Isso está em nosso mais alto chamado, página 214. Para Ellen White, justificação sempre formou a base para a santificação, e a perfeição sempre foi o objetivo final da santificação. Se o coração, diz ela, não é mantido constantemente sob o controle de Deus, se o Espírito de Deus não trabalhar incessantemente para renovar, enobrecer os gostos e o caráter, os velhos hábitos irão revelar-se na vida. Os homens podem professar crer no Evangelho, mas a menos que eles sejam santificados pelo Evangelho,
a sua profissão não tem nenhum proveito. Queridos, ela não separa. Nós não somos salvos pela santificação, nós somos salvos pela graça de Deus, onde a justificação e a santificação têm o seu papel. De acordo com John Andrews, a bênção e a santificação do sétimo dia se devem ao fato de Deus ter repousado nesse dia, e este repouso concede autoridade para dizer: nós precisamos também descansar. Para Ellen White, o sábado era um sinal que distinguiu Israel quando eles saíram do Egito para poderem entrar na terra da liberdade. Da mesma forma, diz ela, é o sinal para aqueles que estarão prontos a entrarem na Canaã celestial. O sábado é um sinal da relação existente entre Deus e seu povo, um sinal de que eles honram a sua lei. Ele distingue aí, neste sinal, os súditos leais e os transgressores que não aceitam a sua autoridade. Para ela, o sábado é dado ao mundo como sinal de Deus como Criador, e é também o sinal de Deus como santificador. O poder que criou, diz Ellen White, todas as coisas, é o poder que recria na alma a sua semelhança ao caráter de Cristo. Para aqueles que guardarem o sábado, diz Ellen White, como um dia santo, este é o sinal final da santificação. A verdadeira santificação, ela continua, é a harmonia da alma, do caráter com Deus. Ele é recebido por meio da obediência a esses princípios e são a transcrição do caráter de Deus na alma humana. E o sábado, assim, é o sinal final da obediência. Aquele que de coração, pelo poder de Deus, obedece o quarto mandamento, ela diz, estará em harmonia com toda a lei. Por quê? Porque ele aceita o poder recriador de Deus sobre a alma. O mesmo poder que criou o ser humano na semana da criação. Para aqueles que reverenciam o seu santo dia, o sábado, este é o sinal que Deus os reconhece, e que os anjos reconhecerão, para poderem selar o seu povo. Toda alma que aceita o sinal do governo de Deus, colocado sob a divina e eterna aliança, ele se prende a uma corrente de ouro de obediência, onde cada elo da corrente se torna uma promessa para a vitória. Que promessa linda! Irmãos, ela diz também que o sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como uma instituição fundada na criação. E que quando nós aceitamos, nós mostramos ao mundo que Deus tem autoridade sobre nós. E é por isso que ela menciona no início que a pessoa que não aceitar o sábado, cedo ou tarde, isto ela menciona não uma pessoa em ignorância, mas uma pessoa que reconhece o selo, rejeita, essa pessoa não pode ser santificada. E quem não puder ser santificado em vida, Ellen White afirma, não poderá ver a Deus e permanecer para a vida eterna. No contexto de Apocalipse, capítulo 14, nós sabemos que está ali dos versos 6 em diante, basicamente a terceira mensagem angélica. Muitos reconhecem que essa conexão é uma conexão escatológica do sábado, que transmite uma urgência da mensagem para o povo de Deus. Olha o que Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 337. Separe o sábado das 3 mensagens angélicas e esta mensagem perderá a sua força. Mas quando conectada à mensagem do terceiro anjo, um poder acompanha para convencer o incrédulo e infiel, apresentá-lo a Deus para poder viver, crescer e florescer para o Senhor. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem do Evangelho, o sábado lhe confere poder e Deus nos chama a reafirmarmos esta verdade. Ela diz: os que afirmam ser observadores do mandamento e creem que estão agora sob a proclamação da terceira mensagem angélica, verão como parte importante desta mensagem o sábado do quarto mandamento, que mantém e dá poder a esta mensagem. Por quê? Porque ali está a autoridade daquele que diz: eu posso criar, eu faço como quero, eu faço melhor. Se nós aceitamos a autoridade, essa autoridade se torna
recriador em nós. E eu termino com 2 citações. Ellen White diz: a fim de guardar o sábado como santo, os homens devem ser separados por Deus e se tornarem santos. Através da fé, eles devem tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando os judeus se separaram de Deus e falharam em fazer da justiça de Cristo a sua própria justiça pela fé, o sábado perdeu para eles o seu significado. Se o sábado perder o significado para o povo de Deus, na última hora, onde a terceira mensagem angélica deve ser proclamada, esta igreja falhará em sua missão. Mas ela jamais falhará, porque a igreja é prometida por Deus como aquela nau preciosa e vitoriosa que chegará ao porto seguro. E todos aqueles que aceitarem a autoridade de Deus também poderão chegar a este porto e adentrarem aos portais da eternidade. Amém.